Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, aqui estou eu para descomplicar para você o livro de Esther. Se você ainda não teve um aprofundamento acerca da estrutura, de quando foi escrito, quem é o autor do livro de Esther, nós iremos abordar a partir deste momento tudo que você precisa saber acerca do livro de Esther. Eu quero lhe dizer uma coisa. Certa feita, Hudson Taylor, grande missionário que Deus usou na China, estava a caminhar em sua terra natal sem nada o que fazer. Quando de repente ele encontra um folheto, e quando ele pega esse folheto e ele lê, ele é impactado pela palavra de Deus que estava naquele folheto. Isso mudou por completo a vida de Hudson Taylor, e esse homem foi uma referência no mundo usado por Deus. Da mesma forma, esse livro nos apanha, nos agarra, nos segura quando fazemos essa leitura, pois é um livro impressionante. O livro de Esther, por mais que muitos críticos vão dizer, eu não vi o nome de Deus no livro de Esther. É bem verdade que nós não vemos de forma explícita o nome de Deus no livro de Esther. No entanto, o agir de Deus está visível, notório, para todos verem que Deus é poderoso. O livro de Esther mostra muito bem, nos retrata isso, a providência de Deus acerca de uma judia, acerca do seu povo, livrando-os da morte. E é sobre isso que eu quero conversar a partir de agora com você. Então não sai daí, porque depois da vinheta nós iremos nos aprofundar neste livro tão maravilhoso. Roda a vinheta. Eu não sei qual é o seu grau de conhecimento acerca da Bíblia. No entanto, o meu trabalho é tornar este vídeo acessível para todos, tanto para aquele que tem um conhecimento já alto, quanto aquele iniciante. Então, se você já conhece um pouco mais da história, por favor, aguarde só um instante, pois eu preciso situar aquele que é novo no conhecimento da palavra de Deus. O livro de Esther está situado, contextualizado da seguinte forma. Deus tinha avisado através dos seus profetas, e aqui eu apresento para você dois, mas são tantos outros, Isaías e Jeremias, que levaria o seu povo cativo. Por quê? Porque o seu povo tinha desobedecido, abandonado os caminhos do Senhor. Aquilo que nós chamamos de apostasia. Esse era o contexto do povo de Judá. Eu lembro para você que 100 anos antes, o povo do Reino do Norte tinha sido levado cativo pelos assírios. Eu lembro mais ainda você e retorno ainda um pouco mais à história. Período da monarquia em que o reino era unificado. Lembre-se que quando falávamos de Israel, falávamos de Judá, estávamos falando de um só povo, de uma só nação. No entanto, meu querido, depois da morte de Salomão, o seu filho Roboão assume, e com ele veremos então a divisão do reino em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Sul vai ser comandado por Roboão naquela ocasião, e o Reino do Norte, que vai herdar 10 povos dali das 12 tribos de Israel, vai ser comandado por Jeroboão. Ao decorrer dos anos, esse Reino do Norte só teve reis perversos. Então Deus envia os assírios e leva os cativos. 100 anos depois, Judá, Reino do Sul, está no mesmo caminho. E Deus avisa por várias e várias vezes, mas o seu povo não quer saber. Então Deus envia uma nação perversa, cruel, que era a potência do momento. Esta nação era a nação da Babilônia. E essa nação leva o povo de Israel cativo em 3 levas. Então lembre-se, em 3 levas o povo de Israel vai ser levado. Primeiro vai aquelas pessoas que faziam parte da elite, filho de príncipe, filho de autoridades, aquelas pessoas que estavam mais junto à realeza.
A segunda leva vai levar comerciantes, vai levar as pessoas que tinham um poder aquisitivo. E por último, e por fim, né, vai levar o restante da população, deixando para trás aqueles que estavam impossibilitados, os mendigos, aqueles que estavam à margem da sociedade. Esses ficam em Judá para verem a destruição não só do templo, como também dos muros. Pois bem, é dentro desse contexto, depois de Deus anunciar tudo isso, e depois de o povo passar 70 anos na Babilônia cativo, 70 anos, Deus levanta uma nação poderosa, mais poderosa do que a nação babilônica. E Deus já tinha alertado, falado sobre isso, usando o profeta Isaías. O nome dessa nação são os medos persas, ou seja, é uma junção entre os medos e os persas. Quem está à frente dessa junção, desse império poderoso, é o homem chamado Ciro, rei Ciro. Um homem poderoso, estratégico, e também que Deus já tinha citado o nome dele. Pois bem, esse homem, quando vence a Babilônia e toma conta de tudo que é da Babilônia, ele vai liberar o povo de Deus na primeira leva para retornarem para Jerusalém, para o Reino do Sul, aqui bem situando você, para voltarem para fazer as suas casas, construírem o templo, voltar à sua normalidade. Eu quero lembrar para você que nesse período diz a história, os historiadores, que cerca de 1 milhão de pessoas israelitas habitavam na Babilônia. Então você percebe que era um número significativo que estava cativo na Babilônia. 1 milhão de pessoas. Mas dentro desse 1 milhão de pessoas, um número muito pequeno, cerca de 50 mil pessoas, é que retornará para Jerusalém para reconstruir as suas casas e também o templo. É claro que boa parte nasceu nesse período de 70 anos do cativeiro, estava situado, já tinha arrumado um bom emprego, já tinha casa, casado por lá, e lá ficou até o resto da sua vida. Vem a primeira leva, vem a segunda leva. A primeira leva foi comandada por Zorobabel, anote aí. A segunda por Esdras. E a terceira por quem? Por Neemias. Então, Zorobabel na primeira, a segunda Esdras e a terceira Neemias. Pois bem, contextualizando agora você, saindo da Babilônia, agora a Babilônia não mais comanda, quem está comandando é o reino Medo-Persa. Depois de Ciro vem Dário, sendo bem rápido para você, o Dario. E depois de Dario vem Xerxes. Xerxes é o que nós conhecemos, que o livro de Esté vai narrar como Assuero. Assuero é filho de Dário. E no período em que é narrado a história ali de Esté, estamos falando do ano quinto, do século V antes de Cristo. Lembre-se que os anos vão se diminuindo, né? 10, 9, até zerar. Então, estamos no ano quinto. Como nós percebemos no livro de Esté, e aqui eu já destaco para você a autoria, nós não sabemos qual é a autoria, não tem um autor decretado de quem é o escritor do livro de Esté. De uma coisa é importante, pelo contexto, que precisamos analisar o livro de Esté dentro do seu contexto, na época, na ótica daquele povo, nós percebemos que o autor era um autor, possivelmente, que viveu lá na Pérsia, lá em Suzã, de forma específica. Por que eu digo isso? Porque ele traz muitos detalhes acerca do contexto, acerca da história. Você vê partes do livro tendo ênfase desse autor, esse autor dando ênfase. Você vê que é um livro repleto de poesias, de hipérbole, de tantas outras características literárias. É um livro rico. Por mais que seja um livro que seja categorizado nos estudos teológicos e bíblicos como um livro histórico, nós, quando olhamos e abarcamos a sua parte literária, é um livro riquíssimo. Então é um autor que está bem contextualizado, é um autor da época que vivenciou aquilo. Possivelmente o livro deve ter sido narrado ali já quando o rei já estava morto, o rei Assuero.
Pois bem, meu querido, é dentro desse contexto, dessa história belíssima desse livro, que não sabemos o autor, mas ele nos traz vários detalhes, e aqui eu abro um parêntese para você que me escuta. Ao longo dos anos, o livro de Esther foi bastante criticado, foi afrontado por vários críticos como apenas uma história de ficção, que não aconteceu realmente. Principalmente no período do Iluminismo, o livro de Esther foi bastante atacado. Eu destaco para você que ao longo dos anos também, principalmente até a Reforma, boa parte dos cristãos não se deteram a analisar e estudar o livro de Esther. É tanto que você vê reformadores como Calvino, como também o Lutero, eles não trazem nenhum comentário acerca do livro de Esther. Posteriormente, nós veremos então alguns comentários do livro de Esther. Mas isso não o torna irrelevante. Isso não o torna o livro fora do contexto, nem um livro fictício. Pois bem, quando nós olhamos para a característica do livro de Esther e a sua narrativa, nós vemos autores conceituadíssimos que, ao analisarmos o seu material, o material de Esther corrobora com a história narrada em textos extra-bíblicos. Eu destaco para você autor aqui como nada mais, nada menos do que Heródoto. Quando olhamos para Heródoto narrando acerca de Xerxes e olhamos para a história de Esther, vários pontos se interligam, trazendo confiabilidade e autenticidade a esse livro. Outro autor que eu destaco aqui, muito conhecido do povo cristão, é o Flávio Joséfo. Quando olhamos para a narrativa de Flávio Joséfo acerca do livro de Esther, vários pontos também interligam com o que está nas Escrituras Sagradas. Então, meu querido, não há por que duvidar, não há por que questionar o livro de Esther se temos autores conceituadíssimos fundamentando. E, para além disso, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ainda que não existisse Heródoto falando, ainda que não existisse Flávio Joséfo, ainda que não existissem tantas traduções como o livro de Esther tem, nós temos traduções em aramaico, em hebraico, que foi a forma que foi escrita, com várias partes do livro também em texto, em frases, em peças. Então você vê ali no livro de Esther, que é composto 99% em hebraico, várias palavras na língua persa. Mas você também vê em grego, você também vê também em aramaico, em siríaco antigo. Então, é um livro bem fundamentado e que tem várias cópias para análise. Como historiador, eu posso falar isso para você. Quando nós temos um material robusto, com várias cópias para análise, para averiguação, isso torna a confiabilidade do livro maior. Porque a partir dessa quantidade de cópias, podemos chegar, sim, à autenticidade, a um reconhecimento maior deste livro. Então, é uma obra primordial e maravilhosa. É claro, e eu aqui destaco para você, que estamos falando de um livro pós-exílio. Como eu falei para você e trouxe um breve contexto, nós falamos daquele período antes do cativeiro, os 70 anos de cativeiro, e o livro é narrado depois desse cativeiro. Meu querido, como você pode perceber, e eu já narrei para você, o livro de Esther vai acontecer e vai se desenrolar em Suzã. Destaco para você que o palácio de inverno do imperador persa encontrava-se em Suzã. Suzã era uma das capitais desse império medo-persa. Quem constrói esse palácio magnífico, imponente, é o Dário, que é o pai do Xerxes, que aqui a gente está falando. Tendo concluído isso para você, o que narra o livro? Eu não vou me aprofundar, pois as lições que iremos estudar por diante aqui na Escola Bíblica Dominical vai nos dar uma melhor amplitude de conhecimento acerca deste livro. Eu estou apenas trazendo uma introdução para você, riquíssima, que você pode usar ao longo das suas aulas. Se você está gostando do conteúdo até agora, se ele tem contribuído para a tua formação e o teu conhecimento, aproveita o ensejo e se inscreve no canal e ativa o sininho. Você não sabe o quanto isso é significativo para nós. Estamos aí na meta, aí buscando alcançar os 1000 inscritos. E eu conto com a sua colaboração para chegarmos a esse número que é tão significativo para nós.
Estamos crescendo de forma paulatina, falando do amor de Deus. E você tem percebido que aqui não tem nenhum arrumadinho. É a palavra de Deus do jeito que ela é. É por isso que ainda não crescemos rapidamente, como tantos outros canais por aí. Mas se você tem gostado desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho. Você que já é inscrito, aproveita aí e deixa seu like para nos ajudar, tá bom? Pois bem, quando nós olhamos para o texto vai narrar um rei poderoso, um rei, de certo modo, orgulhoso, e isso nós iremos desenvolver, um rei que queria mostrar para os seus súditos que ele tinha poder, não só militar, não só bélico, mas sobretudo. Você vê que a festa que ele oferta é uma festa regada de muita riqueza, de muita ostentação, como nós conhecemos. E tudo isso acontece, o desfecho dessa história, quando ele convida a sua esposa, a sua rainha ali, para vir à sua festa e ela então não atende ao seu convite. Eu não vou me aprofundar nisso, porque nós iremos, em outra aula, nos aprofundar mais. Então, com isso, abre-se a oportunidade de uma nova rainha ascender a esse trono, a essa cadeira. E uma judia que até então não tinha perspectiva nenhuma, órfã, que vivia às custas do primo, vai ascender a esse trono e vai ocupar o lugar da antiga rainha. Veja que coisa maravilhosa. Se nós não vemos, como eu falei anteriormente, o nome de Deus citado ali, mas na provisão de Deus, no agir de Deus, nós vemos ele em cada detalhe. Deus já estava preparando, organizando tudo, porque sabia Deus, na sua providência e na sua presciência, que levantaria-se posteriormente um homem mau para querer acabar com o povo de Israel que vivia naquela nação. E eu ressalto, não era poucas pessoas, era uma multidão, era milhares de pessoas. Então Deus estava colocando de forma estratégica aquela moça naquele local para um livramento maior que ele daria ao seu povo. Ao longo deste livro, nós iremos conhecer a atitude, a coragem dela, o temor, o respeito, fazendo ali um paralelo, sabe com quem? Com Ruth, que você tem estudado comigo aqui. Muito se parece a história dessas duas mulheres. E como Deus abençoou. O foco principal desse livro, é claro, é mostrar a providência de Deus na vida de pessoas que, mesmo não sendo judia, como foi no caso de Ruth, Deus agiu. Aqui agora estamos falando de uma judia, mas lembre-se de uma coisa, é poucas as histórias que são narradas fora do contexto judaico. Porque lembre-se, maior parte dos livros que nós temos no Antigo Testamento aconteceu no território do povo de Israel. O livro de Ester não, está sendo desenrolado lá em Suzã, fora do período de Israel. Mas o Deus que opera em Jerusalém, em Judá, é o Deus que opera também em terras estranhas, em favor do seu povo. O livro também vai nos mostrar a instituição da festa de Purim. Purim é o plural de lança-sorte. Então, no livro de Ester, nós vemos essa instituição dessa festa, dessa celebração, que também significa Purim ou banquete, que vai ser usado durante todo o resto do povo judeu e até hoje é utilizado. Então, eu não vou me aprofundar sobre a festa do Purim, porque nós teremos uma lição específica sobre isso. Mas outro ponto importante do livro de Ester é a instituição da festa de Purim. Meus queridos amados irmãos, eu espero que essa breve introdução tenha lhe ajudado a se situar no livro de Ester. Eu espero que você continue conosco nessa jornada, pois teremos aí mais de 7 lições por diante para falarmos agora desta moça e do quanto Deus agiu poderosamente na sua vida. Eu te aguardo na próxima lição, que será postado aqui no nosso canal próximo sábado, às 18 horas. E eu aguardo você para juntos aprendermos mais um pouco da palavra de Deus.